Meus irmãos queridos, é chegada a hora da nossa tarefa e nós com muita alegria vos abraçamos uma vez mais na sede da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Bem-vindos, sejamos todos, sintamos-nos à vontade para mais uma hora juntos, sem sombra de dúvida, absorvermos lições que nos proporcionem fazer escolhas mais favoráveis. Faremos a nossa prece e o nosso expositor que já está aqui, o nosso André Antunes Moreira, companheiro querido nosso da sociedade, está cursando medicina no Rio de Janeiro. E o André, dentro de possibilidade, quando vem nas suas férias, nos seus intervalos, ele trabalha, né? Ele nos traz exposições muito interessantes. E hoje ele vai enfocar Seguir em Harmonia, Encontro com a Saúde, um tema que nos interessa sobremaneira. A nossa prece, em seguida, uma leitura introdutória, e o André vai nos conduzir na reflexão. Pai da vida, vossos filhos que despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, isso implicando uma imensa responsabilidade, sem sombra de dúvida, apostos estamos, porque agora temos consciência da proposição que a questão 132 e o Livro dos Espíritos se nos faz, para que aprendamos, para que envidamos esforços em suportar a parte que nos toca na obra da criação. Responsabilidade imensa, e buscamos no vosso coração bondoso, no vosso amor que não conhece limite, as forças e as potencializações para seguir adiante, iluminando a nossa sombra e acelerando o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, inspira o nosso expositor, para que a mensagem que será compartilhada a partir de agora guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. Ano de 2015, a benfeitora querida escreve então seu livro Segue em Harmonia. 15 capítulos que nos iluminam, sem sombra de dúvida, comentados, ampliados ainda pela grande escritora, trabalhadora, nobre da mediunidade, Sueli Caldas Schubert. E nós vamos pegar um trechinho do prefácio que guarda relação com a proposta do André. Diz a nossa benfeitora: a reencarnação objetiva essencialmente a oportunidade de despertar os sublimes valores intelecto-morais adormecidos no espírito. Etapa a etapa vão sendo conquistados os tesouros do conhecimento e do sentimento que facultam a perfeita compreensão da existência terrestre. A semelhança da semente que necessita morrer asfixiada no solo, que a acolhe para que surja exuberante a planta gloriosa, o Deus interno, em condição idêntica, expande-se e vence os envoltórios que o guardam até alcançar a plenitude. É natural que muitos desafios sejam vencidos, heranças atávicas das experiências iniciais, mais vinculadas aos instintos básicos, de modo que as emoções elevadas predominem no comportamento, ensejando a harmonia plena. Inegavelmente responsável pelo progresso que lhe está destinado, necessita experimentar as injunções e circunstâncias dos fatores ambientais e morais em que se encontra, de modo a superá-las. E nesse esforço aprimora-se e faz jus à saúde e à perfeita integração no conjunto cósmico. Então, uma pequena introdução, como o André vai trabalhar exatamente o encontro com a saúde, e essa é a proposição da nossa benfeitora, inclusive no seu prefácio. E nós, com muita honra, mais uma vez, vamos ouvir o nosso jovem expositor. André? Boa noite a todos. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e possam conduzir as nossas reflexões. A nobre mentora Joana de Ângeles, através do seu arauto, o médium Divaldo Pereira Franco, envia à Terra, no ano de 2015, o livro Segue em Harmonia. Neste livro, ela trabalha temas relevantes para a conquista da nossa harmonia íntima, da nossa saúde psíquica, da nossa saúde emocional. E um dos temas é justamente a relação do amor, da energia e da saúde
Nessa proposta, nos informa a mentora espiritual que nós somos constituídos de energia. A matéria física, como nós conhecemos e como a ciência já logrou desvendar, é um amontoado de energia, de partículas. Os cientistas já haviam chegado a essa proposição teórica e hoje torna-se, de certo modo, uma proposição experimental. Desde os anos de 1800, quando os cientistas começaram a perscrutar o íntimo da matéria, eles observaram que Leucipo e Demócrito, já na Grécia Antiga, estavam corretos quando diziam que a matéria não era um todo, mas era constituída de partículas, que os nobres filósofos denominaram como sendo átomos, porque acreditavam eles que essas partículas eram partículas indivisíveis, eram pontos infinitesimais de matérias, dizia Demócrito, que constituíam os oceanos, que constituíam a carne, que constituíam as plantas. E a ciência viu com Leucipo e Demócrito um grande avanço, porque pôde sair do conceito aristotélico de 4 elementos, e então foi observado que a matéria era muito mais que isso, mas eram partículas que, dependendo do modo como sofriam o agrupamento, poderiam dar origem a diferentes substâncias. E o pensamento estagnou-se na Idade Média, mas com o pensamento renascentista e mais tarde com os pensamentos dos filósofos iluministas, foi observado que Leucipo e Demócrito não haviam investigado tudo, havia muito mais, e que esse átomo que antes se acreditava como sendo uma partícula indivisível era passível de divisão. E foi observado que, além dele, existiam outras partículas, elétrons, prótons, segundo as proposições de Dalton, Rutherford, e mais tarde sofreu novas divisões ainda, mostrando que a matéria estava muito além daquilo que supunhamos, até chegar em Einstein, quando ele observou que toda a matéria era energia. E ele estabelece, então, a sua célebre equação, mostrando que a energia poderá ser também posta como uma matéria que se coloca em alta velocidade. E a matéria poderia ser transformada nessa energia. É um conceito muito mais teórico para a época, mas que, à medida que o pensamento foi galgando, foi observado que esse conceito einsteiniano, que fugia à física clássica, poderia também ser aplicado, encontrar uma aplicação prática no conceito científico e, sobretudo, na ciência aplicada à saúde, na ciência aplicada à farmacologia, à medicina, à biologia. E dentro desse campo de pesquisa de partículas e de ondas, foi observado que dentro das nossas células também sofria uma certa divisão, também era constituída de partículas maiores, denominadas genes, e que esses genes, por sua vez, também eram constituídos de outras bases nitrogenadas, como ficou célebre a demonstração no Projeto Genoma, no ano 2000, pelo Dr. Francis Collins. E desde então foi imaginado que, com esses conceitos, as doenças de então, o câncer e as doenças degenerativas poderiam encontrar a sua cura e poderiam então
ser pesquisadas e descobriríamos não só a sua origem fisiológica das doenças, mas também a sua origem genética. Poderíamos perscrutar a célula e, quem sabe, intervir nela, intervir nos genes, intervir nessa partícula divina. Eles diziam, os cientistas, agora nós sabemos como Deus criou a vida, nós sabemos o sentido da vida e, sabedores desse sentido, poderemos interferir. Quantas possibilidades a clonagem humana, a engenharia genética, a engenharia molecular. Nós poderemos criar uma raça de seres, nós poderemos não apenas criar, mas dentro daquilo que já existe como doença, nós poderemos interferir e evitar que as gerações futuras sofram com os males que hoje nos afligem. Poderemos evitar essas doenças que ainda não possuem cura, essencialmente dentro da medicina. Nós poderemos pegar esses indivíduos que sofrem uma degeneração neuronal, como no mal de Alzheimer, como na esclerose múltipla, na lateral amiotrófica, e poderemos interferir na célula, fazendo com que ela se replique, e então encontrar a cura. E o homem viu-se então como um copartícipe da criação, e disse, agora nós poderemos interferir nessa energia. E a pesquisa científica não ficou apenas nesse campo infinitesimal das partículas, das células, das moléculas, mas com essa ciência nova, graças à física clássica e à física de Einstein, nós podemos também agora olhar para o infinito, olhar para as estrelas e ter uma vaga noção do que é a matéria além da Terra. Mas mesmo com toda a ciência que existe, mesmo com toda essa visualização, esse vislumbre do espaço, com o homem podendo chegar até a Lua, até as estrelas, no pensamento, podendo calcular a idade das estrelas e a distância do universo de 3,4 bilhões de anos-luz, ainda é um conceito teórico, dizem alguns. Será que isso é possível? Será que isso é verdade? Em que nos agrega exatamente toda essa ciência? Em que nos agrega exatamente todo esse conhecimento químico, físico? E Joana de Ângeles, em seu livro Segue em Harmonia, nos vem dizer que é nesses conhecimentos que nós poderemos fazer relação com aquilo que Allan Kardec já houvera codificado nos anos de 1857, quando ele lança a obra intitulada O Livro dos Espíritos, que já nos fala que nós éramos constituídos de energia e que nós não éramos apenas um pedaço de matéria, mas haveria muito mais a ser estudado. Haveria algo, um corpo espiritual constituído unicamente de energia. E no Livro dos Médiuns, no ano de 1860, a segunda obra, ele irá dizer que, estudando o pensamento dos espíritos, que é no encontro desse corpo energético que todos nós somos constituídos, que os espíritos denominaram como sendo o perispírito, algo que envolve o espírito, algo que envolve a consciência, é que estariam a chave das grandes curas e das grandes realizações do futuro. Isso no ano de 1860, o que corrobora as novas pesquisas e o que os atuais pesquisadores e cientistas de nossa época têm buscado, que a cura e as respostas daquilo que pesquisamos se encontram muito além daquilo que conhecemos, daquilo que podemos tocar, porque aquilo que tocamos não é o real, aquilo que tocamos é o imaginário. Quando nós tocamos, por exemplo, este púlpito, nós não estamos tocando o púlpito, nós não estamos o sentindo. O que nós sentimos é a força
dos elétrons são os choques de repulsão elétrica. Portanto, a matéria não é aquilo que nós vemos unicamente. O verdadeiro não é aquilo que nós tocamos, o que nós vemos, mas sim a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento, vai muito além disso, conforme já propôs Allan Kardec, muito antes do nosso tempo. No Livro dos Espíritos, na questão 27, os espíritos imortais irão responder a Allan Kardec dizendo: Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Na época, ficou-se pensando o que era isso, porque se tinha conhecimento do que era a matéria, embora a época de Kardec era muito famoso o mesmerismo, a doutrina da magnetização, que estabelecia um princípio energético que dizia que existia algo além. E Kardec era magnetizador, era estudante do mesmerismo, o que fez com que ele se interessasse pelas mesas girantes, o que fez com que ele se interessasse pela pesquisa desse mundo invisível. E os espíritos dão então a Kardec a resposta, dizendo que na natureza, ou seja, no universo, existia algo além, existia Deus, um Criador, porque não pode haver efeito sem causa. Nós olhamos na natureza, vemos o efeito, o ar, o sol, as estrelas, é o efeito. Mas assim como toda obra, dizem os espíritos, existe sempre um escultor, um pintor, alguém que deu vida à obra, algo que faz com que essa matéria, com que essas partículas de que somos constituídos, tenham um significado inteligente, que existe algo além. Por isso, os espíritos respondem: Deus, o Criador Supremo, Espírito e matéria, são a Trindade Universal, constituem a Trindade Universal. Deus como Criador Supremo, Espírito como aquilo que nós somos, como a inteligência. Não existe uma palavra exata que possa definir o Espírito. E os imortais dizem a Kardec, no Livro dos Espíritos, que poderíamos dizer talvez que Espírito é inteligência, porque nós não podemos ainda definir com a nossa linguagem. A nossa linguagem é muito pobre. Analisemos, por exemplo, se formos traduzir um texto do inglês para o português, ou vice-versa, ou do francês para o inglês. Por mais que tentemos traduzir, a tradução nunca ficará exata. Se perderá uma certa essência, se perderá o significado da palavra. Por exemplo, o verbo ser e estar. No português, nós conseguimos diferenciar muito bem. Nós podemos dizer nós somos ou nós estamos. Já no inglês, nós não encontramos exatamente essa reciprocidade de palavras. A palavra saudade, que é uma palavra que existe no português, e nós podemos dizer, eu tenho saudades de fulano, que é diferente de I miss, eu sinto falta, que é o que existe no inglês. Portanto, a nossa língua, embora a variação, embora as diferentes culturas, a linguagem humana é muito pobre para revestir o pensamento. E nós não temos condição de definir ainda o que é espírito. E é por essa razão que os imortais irão dizer: as palavras pouco importam, o importante é que vos entendam. Mas espírito seria a inteligência, o ser que somos, aquilo que está além da consciência, porque a consciência são todas as nossas aquisições e é a lei de Deus em nosso íntimo. E embora nós hoje tenhamos acesso ao cérebro e possamos abri-lo, pesquisá-lo,
colocá-lo sobre a lente, fazer cortes, colocar em lâminas e vislumbrarmos os neurônios, nós não podemos chegar à sede da consciência ou à sede do espírito. Os pesquisadores analisam, através do cérebro de macacos, sobretudo o macaco rhesus, que se nós fizermos uma lobotomia no primata, nós poderemos, tocando no cérebro ou nas diferentes regiões, imprimir um determinado comportamento. Se retirarmos o lobo frontal do macaco, por exemplo, nós faremos com que o primata tenha um comportamento hipersexualizado, agressivo. Nós podemos agir no cérebro, tocando e estimulando uma certa sensação. No entanto, nós não podemos, mesmo assim, observar onde está a sede do espírito ou onde está a sede da consciência, porque é notável o fato de que o ser humano, mesmo tendo seu cérebro vasculhado ou mexido, a sua consciência, algo de íntimo, algo de seu, fica preservado. As suas memórias, as suas reminiscências ficam em algum lugar. E aí surgiram novas ciências, como a psicanálise, como a psiquiatria e a psicologia, para tentar investigar o que é esse ser psíquico que está além do corpo físico, o que é esse ser psíquico que está gerando saúde ou gerando doença, o que é esse ser psíquico que influencia nessa matéria. E é por essa razão que os espíritos irão dizer que existem esses três princípios no universo: Deus, Espírito e matéria. A matéria, aquilo que podemos tocar, a matéria, aquilo de físico. No entanto, existe esse outro princípio, que seria o fluido universal, que faz a ligação entre Deus, Espírito, aquilo que somos, e a matéria, aquilo que nós agimos, o nosso corpo físico. Existe esse fluido universal que é uma energia, e nós estamos imersos nessa energia, assim como nós também, o nosso corpo é energia e nós agimos nessa energia. Portanto, se agimos, dizem os espíritos, se existe esse corpo espiritual que hoje pesquisadores como Rupert Sheldrake estudam os campos morfogenéticos, Bruce Lipton estuda a biologia espiritual da célula, é o perispírito sob outros nomes que a ciência chega. Nós poderemos agir nessa energia, nesse princípio espiritual do nosso corpo físico, através do pensamento, que é a sublime ferramenta de que dispomos, é a ferramenta do espírito. O pensamento e a vontade são as nossas ferramentas para que possamos moldar essa energia ou esse fluido e agir promovendo saúde ou promovendo doença. E os espíritos irão responder a Kardec na questão 540, quando ele pergunta sobre o encadeamento das coisas na natureza. Os espíritos irão responder que tudo é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, dizem os espíritos, que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Há, portanto, uma lei de harmonia que faz com que todos nós estejamos conectados através desse fluido universal, desse fluido espiritual, e faz com que possamos agir um com os outros, faz com que tenhamos contato uns com os outros, nós com o nosso próximo, assim como nós com o nosso corpo, com as nossas células, com o nosso sistema circulatório, com o nosso coração, com o nosso cérebro. Nós não somos o cérebro, nós não somos o coração, nós somos um ser além. E nessa lei de harmonia que faz com que tudo se encadeie no universo, nós somos autores dos nossos destinos, que agimos promovendo saúde, que agimos promovendo mudanças, e sabendo que nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, herdeiros do universo, nós trazemos esse gene de Deus, essa partícula divina,
que faz com que nós possamos, assim como o Pai Criador, ter uma força que nos faz agir sobre essa matéria. Todas as pesquisas da atualidade mostram que pacientes internados que têm um pensamento positivo, que cultivam uma fé religiosa, que acreditam, que promovem atividades de mudança, embora o processo da doença, são muito mais saudáveis do que aqueles que não creem, que não acreditam, que não possuem fé, do que aqueles que não possuem humor, do que aqueles que têm um humor doentio. E é por essa razão, nessa análise, que nós observamos que a grande doença, a grande patologia do nosso século é hoje a depressão. São as doenças psiquiátricas, as doenças psíquicas, é a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de humor, os transtornos bipolares, psicóticos, sociopatas, mostrando que, embora a ciência nos dê um certo prolongamento da vida e nós tenhamos hoje descoberto a cura para várias doenças, nós hoje tenhamos antibióticos para várias afecções, para várias infecções, existe algo além. Existem essas doenças psíquicas, esses transtornos que necessitam de uma análise mais apurada, mais criteriosa, e que esse ser psíquico que está no comando de tudo isso é que poderá talvez ser a chave para encontrarmos essa resposta da verdadeira cura, porque a verdadeira cura não é apenas a cura do corpo físico, é a cura do ser espiritual que nós somos. A Organização Mundial de Saúde defende a ideia de que ser saudável não é apenas estar livre de doenças, mas a saúde, diz a OMS, que a saúde é uma perfeita harmonia, é um bem-estar físico, psíquico, social, financeiro, e hoje diz que é um bem-estar também espiritual, porque existe esse novo conceito de que nós não somos apenas seres sociais ou seres orgânicos, mas existe esse algo além que ninguém sabe o que é. A doutrina espírita sabe que é esse ser espiritual que todos nós somos, e que é nesse ser espiritual que estarão as chaves para a aquisição da nossa harmonia íntima, da nossa saúde. E a dificuldade é em como trabalharmos intimamente para adquirir essa saúde. Eu me recordo de um livro fantástico chamado Paulo e Estevão. Paulo, esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e nos traz uma receita do que é sermos psiquicamente saudáveis e de como trazermos essa tranquilidade orgânica, mental, para a nossa vida. Nesse livro, após Saulo de Tarso ter conhecido Jesus na estrada de Damasco e ter se transformado intimamente para o bem, ter feito consigo uma nova proposição, dizendo que a sua vida seria dedicada à verdadeira saúde, a promover saúde para os outros, a promover bem-estar, espiritualidade, ele diz: foi então passar dias no deserto, foi se recolher no íntimo do seu ser, e após muitas meditações, muitas orações para entrar em paz consigo mesmo, ele então recebe a presença de dois espíritos já desencarnados, Abigail e Estevão. E esses espíritos entretecem com Paulo de Tarso várias conversações. E nessas conversações, Paulo se encontrava entristecido
com os desafios da vida, com os desafios que teria que enfrentar, com a taça amarga que teria que sorver, que é a taça de todos nós. São os desafios cotidianos. E ele pede então uma orientação do que fazer, de como agir. E essa é uma das muitas receitas que nós deveremos parar, meditar e encontrar uma aplicação prática nas nossas vidas. E ele clama então a sua amada Abigail, já desencarnada, morta, mas viva no mundo espiritual. Ele diz a ela como agir na terra para que possamos manter a nossa saúde, como agir para que possamos conviver um com os outros, para que tenhamos essa saúde nas convivências interpessoais, para que possamos nos suportar uns aos outros. E mais do que isso, nos tolerarmos e aprender a seguir aos desígnios do Cristo, encontrando assim a nossa paz de consciência. Nós diríamos hoje como encontrar essa harmonia de energia para que possamos nos deliberar das nossas doenças e encontrar a saúde mental que irá promover a verdadeira saúde, a saúde espiritual. E Abigail, em poucas palavras, irá dizer a Paulo de Tarso várias lições. E a primeira ela diz: Paulo, ama. Paulo meditou amar. Esse é um conceito tão sublime e tão dito, mas que o que é verdadeiramente o amor? Amor ao próximo como a si mesmo, disse Jesus. Mas como amar ao próximo se nós não nos amamos a nós mesmos? Se nós ainda carregamos conflitos de culpa, se nós ainda queremos ser vistos como coitadinhos e temos aquela visão piegas de que nós sofremos muito e que nós sofremos injustamente. Como amar aos outros se nós ainda não encontramos essa chave do amor dentro das nossas próprias vidas? E Abigail irá então explicar a Paulo de Tarso que amar é o nosso desafio na terra, é o nosso maior desafio, é a proposta cristã que nos fará encontrar a chave da nossa felicidade. Não a felicidade que nós queremos ter, a felicidade do gozo, do prazer, mas a felicidade real, que é aquela felicidade que faz com que vivamos no mundo, soframos, tenhamos as experiências que os outros têm, mas que essas experiências não nos afligirão. No Evangelho segundo o Espiritismo está uma mensagem do Espírito Lázaro, e o Espírito Lázaro diz que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram ao circo e fez com que toda a psicosfera da terra, a energia da terra, sofresse uma elevação de pensamento. Amar, portanto, é algo difícil ainda para nós, mas que nos constitui o desafio de cada dia. Amar é a alma do universo. Portanto, não esperemos ser amados, porque nós buscamos ainda que o outro nos ame, ou que o outro retribua o nosso amor. Nós amamos e ficamos frustrados se alguém não nos ama, mas é um direito da pessoa. O nosso dever é amar. E a cada um nós damos o direito de ser como é, como dizia Chico Xavier. Porque cada um tem a sua liberdade, compreender o outro, o tempo do outro, as dificuldades do outro. Essa tolerância é a chave, é o primeiro degrau que nos levará ao amor, à compaixão, nos compadecermos com o outro, não termos pena ou dó, porque a dó e a pena é aquele sentimento em que nós olhamos o outro e pensamos, coitado, e nós ainda gostamos muito de sermos vistos como coitadinho, o sofredor,
como aquele que mais sofre. No entanto, se formos estudar a doutrina espírita, nós entenderemos que esse sofrimento tem uma causa, que se não se encontra nessa vida, poderá se encontrar em outras, mas que amar será a nossa base, o nosso sustentáculo, que nos fará elevar-nos acima dessa vida terrena e alcançarmos a trilha da libertação, da harmonia. Não esperemos, portanto, sermos amados, porque essa é a nossa infância psíquica, a nossa infância psicológica. O indivíduo maduro ama sem esperar recompensa. Mas como amar? Perguntou Paulo de Tarso a Abigail. O que é amar? Como fazer isso? Se nós nos encontramos com os outros, temos embates, se cada um pensa diferente, se nós vivemos num mundo com tantas pessoas, dizia Paulo de Tarso, se todos nós ainda somos tão inferiores, como amarmos? E Abigail irá dizer então a ele: trabalha, Paulo, e o trabalho te levará ao amor. É somente no trabalho, na dedicação ao próximo, na renúncia de nós mesmos, que nós poderemos encontrar essa chave do amor. É o esquecimento de si mesmo, não o abandono do ser que somos, mas sim cuidarmos do ser íntimo e oferecermos sempre o nosso melhor em relação a alguém. Não há ninguém tão pobre que não possa oferecer algo a alguém. Se não é possível oferecer uma contribuição financeira, é possível oferecer um pedaço de pão, um copo com água fria, uma palavra amiga, um abraço, um conforto. E se nós não temos nada para falar, então que saibamos ouvir. Ouvir é a ciência do ajudar, diz Joana de Ângeles. Trabalhar, portanto, deverá ser o nosso dever de cada dia. E Abigail diz a Paulo: o trabalho não deverá ser somente o trabalho que façamos ao outro, ou o trabalho profissional, ou social. O trabalho é também a viagem interior, é também conhecermos-nos a nós mesmos, é observarmos quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. Se nós estamos aqui, com qual objetivo Deus nos plantou aqui? O que Deus quer de mim? Olharmos no espelho, nos olhos e nos perguntarmos: o que estamos fazendo aqui? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Qual o sentido da nossa vida? Esse é o trabalho, dizia Abigail. Não apenas o trabalho que levamos, mas também o trabalho que fazemos no burilamento de nós mesmos. E nesse trabalho é importante conhecer quem somos. Trabalhar pelo próximo, por nós mesmos, tendo contato com o ser íntimo que somos, que nos ajudará no processo do binômio saúde e doença, que é também conhecer os nossos conflitos, as nossas dificuldades, porque nós carregamos essa sombra ainda dentro de nós. Não somos seres puros, não somos seres angelicais, somos seres que trazemos as nossas dificuldades, os nossos desafios. É por isso que sempre existiu a representação da dualidade, do bem e do mal, do errado e do certo, do anjo e do demônio. É por isso que foi escrito o livro O Médico e o Monstro, onde o médico tentava no seu dever sacerdotal, o Dr. Hyde tentava no seu dever sacerdotal curar os doentes, mas quando ficava sozinho no seu laboratório, tornava-se numa terrível fera e conhecia os seus monstros íntimos, a inveja, o ciúme, a ira, a violência que nós ainda carregamos. É, portanto, necessário olhar para o indivíduo que somos, observar se ainda carregamos inveja, ansiedade, ira, ciúme. E se nós identificarmos esses algozes, não é necessário, diz Joana de Ângeles, matá-los, mas sim orientá-los. Se temos inveja, por exemplo, temos inveja de alguém, então que comecemos a pensar: bom, se fulano chegou lá,
Então, ele fez alguma coisa para estar lá. E nós temos o dever de fazer também. Utilizarmos essa transformação e no lugar do pensamento negativo, colocar um pensamento positivo. Se nós carregamos agressividade, ira, que possamos usar essa energia para o trabalho no bem, para o trabalho no amor, para o auxílio, para ajudar alguém. Nós podemos transformar essas emoções através do trabalho. Ensina, portanto, a Abigail a Paulo de Tarso. E ele diz: mas é tão difícil ainda esse trabalho, e mesmo trabalhando pelo meu próximo, eu noto que eles são tão ingratos, e mesmo trabalhando em mim mesmo, eu ainda fico doente. Nós, por mais que nos modifiquemos, ainda carregamos a doença. E Abigail irá dizer: espera, é necessário ter paciência, porque a transformação não se dá da noite para o dia. Eu lembro muito aqui do apóstolo Francisco Cândido Xavier, quando ele dizia que ele estava doente, mas ele não era doente, que a sua doença era um processo físico, que ele tinha que experienciar. No entanto, a sua doença era uma doença saudável, porque ele compreendia o motivo, e mesmo diante das enfermidades físicas, ele conseguia transpô-las através do trabalho do bem, porque ele se esquecia de si mesmo, e quanto ao seu corpo, ele esperava. E ele escreve 2 palavras que ele irá colocar ao pé da cama. Ele irá escrever: tudo passa, e coloca nos pés da cama, para que sempre se lembrasse da necessidade da paciência, da necessidade da espera, consigo mesmo, sabendo que nós, mesmo na transformação, nós caímos, nós nos equivocamos, mas é necessário não se deter no erro, é necessário continuar avançando, esperando e tendo sempre confiança no amanhã, confiança em Deus, sabedores de que o nosso dia para a mudança é hoje. Mas mesmo nesses desafios, nós convivemos com pessoas que são difíceis, que muitas vezes nos levam ao desânimo. E Abigail irá dizer então a Paulo de Tarso: perdoa. Perdoar é uma necessidade imperiosa para alcançarmos a realização da saúde. Perdoarmos-nos a nós mesmos, em primeiro lugar. Não carregarmos conflitos de culpa, conflitos de autoculpa, porque os conflitos de culpa são os conflitos que mais respondem aos transtornos de síndrome do pânico, por exemplo. Muitas vezes, na raiz de um transtorno neurótico, de um transtorno psicótico, nós encontraremos lá a culpa de algo feito, algo não dito, e algo que o indivíduo acredita que não pode modificar. Portanto, é necessário se auto-perdoar para escrever no seu dia uma nova página de mudança, uma nova página de trabalho. E partindo do auto-perdão, perdoar então aos outros, a quem nos ofendeu, ao indivíduo que nos deixou com mágoa. Seria tão bom se não carregássemos mágoa. Seria tão bom se amássemos verdadeiramente. Joana de Ângeles diz: quem ama não necessita perdoar, porque não guarda mágoas. Só que, no entanto, nós ainda não aprendemos a amar. E nós ainda carregamos o ressentimento, a mágoa, que são emoções perturbadoras que lançam determinados hormônios em nosso corpo físico, que alteram as nossas neurocomunicações, nos levando a doenças degenerativas, nos levando a doenças psicológicas. Portanto, é necessário aprender a ter emoções positivas, a olhar a vida com um olhar de otimismo e ver em cada problema um desafio a ser transposto, um desafio a ser superado para alcançarmos a verdadeira paz, o verdadeiro encontro. E com essas lições que Abigail dá a Paulo de Tarso, nós passamos a entender que a verdadeira saúde não é apenas a ausência da doença orgânica, mas é muito mais que isso, e que a verdadeira saúde emocional,
a verdadeira saúde psíquica e espiritual, porque nós somos seres espirituais e não físicos, a verdadeira saúde deve ser buscada dia a dia, em nossas pequenas realizações, em nossos pequenos gestos. Amar não significa matar a fome do mundo, mas significa ajudar aquele que está mais próximo de nós, nem que esse próximo seja nós mesmos, iniciando por nós mesmos, para que então possamos amar ao nosso próximo. E então amar a Deus, que está muito acima, porque se não amamos a nós mesmos, que nos conhecemos, como poderemos amar a Deus, a quem nunca vimos, a quem nunca conhecemos, a quem ainda nós temos a dificuldade de encontrar? Nós observamos que nas palestras se fala muito do Cristo e pouco ainda de Deus. Isto porque nós ainda não compreendemos Deus. Deus é essa energia, dizia Buda. Somente Deus, o infinito e o espaço podem definir o espaço, o infinito e Deus. Porque eles se perdem além das nossas cogitações, além das nossas observações, além da nossa ciência, além da nossa pesquisa. É necessário fazer primeiro essa jornada íntima, viajar para dentro, para que então se possa, no íntimo, encontrar a figura de Deus, esse Deus que é a total harmonia. Deus em nós é a harmonia real, é o Cristo em nós. Cristo em nós é o pensamento divino falando através de nós. E Paulo de Tarso irá dizer no final da sua vida que já não era ele quem vivia, mas era o Cristo que vivia nele, porque ele encontrou através dessas lições e que ele levava como verdadeira carta viva essas lições de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa, como as lições que deveriam orientar a vida de qualquer cristão. Amar a Deus acima de todas as coisas, disse Jesus. Amar, portanto, o grande desafio, amar a si mesmo, agradecer ao corpo que nos serve de abrigo, porque o corpo que nos serve de abrigo é o nosso jumentinho, como dizia Francisco de Assis, que nos carrega na jornada humana. E embora não sejamos o corpo, necessitamos ter cuidado desse corpo físico, que é o que nos serve, é o que nos leva, é o que nos transporta, nos carrega. Mas muito mais do que o cuidado com o corpo, é necessário o cuidado com o ser que somos, com o indivíduo real, o ser, o espírito, que nós ainda não conhecemos, mas que a proposta espírita nos apresenta como a nosso dever e a nossa diretriz. E nessa proposta de autoencontro com a saúde, nós encerraremos lembrando uma passagem do notável Francisco Cândido Xavier, para entendermos o que é a saúde e o que é a doença, sob uma ótica de um ser que viveu entre nós há pouquíssimo tempo e que sofreu o que nós passamos, o que nós sofremos, no entanto, com uma outra consciência, para analisarmos sobre a proposta espírita de que a amplidão, a expansão de consciência nos leva à saúde, independente do padrão orgânico em que nos encontremos. Francisco Cândido Xavier relata em uma das suas entrevistas que no ano de 1935 a 1940 estava ele ainda em Pedro Leopoldo. E nessa cidade ele tinha, como sempre teve em sua vida, o costume de ir fazer uma visita a alguém, o trabalho, ir visitar os doentes, nas regiões mais pobres. E em Pedro Leopoldo ele conhecia uma família muito pobre. E a moça de nome Valéria era uma mulher de aproximadamente 40 anos, hemiplégica, muda. Mas dizia Chico Xavier que os olhos de Valéria eram como duas luzes no céu da face, que ela não conseguia responder verbalmente. No entanto, entendia
assimilava, não podia se locomover. No entanto, a sua energia estava se depurando e estava viva, vibrante. E a mãe de Valéria cuidava da filha. E Chico, junto a um grupo de amigos, visitava-os todo sábado. E durante 5 anos, visitou e acompanhou Valéria no seu processo de doença, sempre levando aquilo que os recursos da época podiam oferecer. Levando sempre um alimento, um agrado, um gesto amigo, um evangelho, uma oração. E todo sábado eles faziam um evangelho. Um dia ele fazia prece, outro dia outro companheiro, e assim por diante. No 5º ano, no ano então de 1940, ele soube que Valéria foi acometida por uma grave infecção, uma pneumonia. Foi visitar Valéria e ele disse: ela está recebendo acompanhamento médico? E a mãe lhe disse: sim, Chico, ela está recebendo acompanhamento médico, os antibióticos. Nós estamos fazendo tudo o que a ciência da Terra preconiza. No entanto, ela parece não estar respondendo. Os antibióticos não conseguem matar a bactéria. Há um certo tipo de resistência. Não sei o que acontece. E observou-se que ela estava com uma febre muito alta. Lhe aferiram a febre e observaram que Valéria sofria naquela febre e sem conseguir expressar o seu sofrimento, sem conseguir falar. No entanto, apenas com a face álgida de suor. E Chico colocou a mão na testa de Valéria e disse: ó, minha irmã, nós já estamos fazendo tudo o que a ciência diz que é possível. Vamos então nos lembrar de Jesus. Deu a mão a Valéria e disse: Valéria, lembre-se de Jesus. Jesus curou tanta gente quando viveu conosco. Ele caminhou conosco à beira do lago, cuidou das crianças, libertou obsediados e trouxe à luz a obsessores. Curou paralíticos e lunáticos. Vamos lembrar de Jesus. O nome de Jesus é tão poderoso. Valéria, tenta pronunciar o nome de Jesus, lembrando-se do Cristo. Imaginemos Ele. Fala, Valéria, Jesus. Tenta. E eles observaram que por mais que Valéria tentasse falar, as cordas vocais não lhe obedeciam. Oraram, pediram. E então, como num sussurro, Valéria falou: Jesus, conseguiu pronunciar. E foi uma alegria, uma comoção. E Chico disse: Senhora, olha, Valéria está falando. E chamou todos os companheiros. Fala de novo, Valéria, fala o nome de Jesus. E Valéria repetiu: Jesus, Jesus. Todos ficaram muito felizes. E Chico disse: ela irá melhorar, ela irá ficar bem. Saíram. E na manhã seguinte, Chico recebeu um telefonema dizendo que Valéria havia desencarnado, falecido. Chico, Valéria faleceu esta manhã. A febre estava muito elevada. Ela talvez tenha alcançado a cura, mas não no corpo. Todos ficaram muito comovidos, como é natural. Fizeram preces. E os anos se passaram. Chico Xavier se mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba. E nos anos de 1975, ele foi acometido de um infarto do miocárdio. E então os médicos recomendaram que Chico Xavier permanecesse hospitalizado, porém em casa, porque no hospital ele traria muito tumulto, muitas visitas. Então os médicos disseram: Chico, fique em casa, repouse em casa. Após os procedimentos iniciais, foi mandado para casa com uma enfermeira e foi proibido de receber visitas. E na porta do seu quarto foi colocado um bilhete: proibido a entrada
de qualquer pessoa, exceto da enfermeira. E ele disse à enfermeira: olha, eu sei que é proibida a entrada de qualquer pessoa. No entanto, eu não posso impedir que os espíritos venham me visitar. Eles virão constantemente. Então, Chico disse, se me ouvires falando sozinho, eu não estou louco ainda. São os espíritos que estão dialogando comigo. Não é necessário entrar. E a enfermeira compreendeu. Afinal, todos sabiam que Chico Xavier falava com os mortos. E Chico Xavier recebia as visitas dos espíritos, se recuperando do infarto, com uma angina ainda. E uma tarde, ainda sofrendo as dores da angina, um espírito veio lhe visitar. Era um espírito de uma mulher, os cabelos negros, os olhos brilhantes. Chico, você me reconhece? Disse o espírito. Ah, minha irmã, desculpe, mas eu recebo tanta gente, eu falo com tanta gente encarnada e desencarnada. Se você me falar o seu nome, talvez eu lhe reconheça. Não, Chico, eu não vou falar o meu nome. Eu queria que você lembrasse de mim, ou que você adivinhasse. E o Chico disse, olha, minha irmã, não será possível. Eu já estou com um problema circulatório, disse ele. Estou velho. Ele disse, é uma desculpa, porque eu não me lembrava o nome dela mesmo. Se talvez você me der o nome da sua família, ou dizer de onde eu te conheço. E ela disse, olha, Chico, eu sou dos seus amigos de Pedro Leopoldo. Mas eu não vou falar o nome da minha família. Desculpe, minha irmã, mas eu não me recordo de ti. E Chico sofrendo muitas dores do peito. E ela disse, Chico, eu vou te falar um nome só. Se eu falar, você vai lembrar de mim. Pois bem, e ela disse, Jesus. Quando ela falou Jesus, Chico recordou-se. Valéria, não é possível, é você. Eu achei que demoraríamos muito a nos revermos. Eu não mereço a bênção da sua visita. Ora, Chico, eu nutri profundas saudades e não teve um dia no mundo espiritual que eu não me recordasse de ti e da palavra que me ensinaste a pronunciar, o nome do Cristo. Valéria, em espírito, colocou a mão no peito do médium e a dor passou. Ela disse, Chico, lembra-te de Jesus, assim como tu me fizeste lembrar. Jesus está conosco. Jesus é o grande médico das almas. É o que promove a saúde dos nossos corpos físicos, mas muito mais do que o corpo físico, é o que traz a saúde da imortalidade. É o que nos prepara para a grande vida, para a grande jornada. Lembra-te sempre, Jesus prossegue conosco e Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Independente da saúde, independente da doença, Ele está conosco. E assim como o Espírito lembrou o médium, que possamos nós nos lembrarmos que Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ele convidou a todos nós, como trabalhadores da última hora, Ele disse, vindes hoje trabalhar na minha vinha, porque nós não sabemos que dia seremos chamados ao retorno ao grande lar. Mas nós ainda não temos condições de estarmos com Ele devido à nossa inferioridade. E é por isso que nós rogamos que Ele esteja conosco e nós clamamos pelo nome dEle. Vem, amado Mestre, retorna aos nossos caminhos. Vem andar conosco e nos ensina a trilhar as nossas provas. Nos ensina a lidar com a nossa doença, fazendo com que ela seja uma doença saudável. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és, ó Mestre amigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo,
Nazareno, esse mundo consolar. Esse mundo de tantas aflições, de tantas dores, vem toda a terra iluminar. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Crianças pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os nossos caminhos. Vem perfumar os nossos corações, ainda tão carentes de Ti. Exterminar a nossa dor e as dores do mundo e fazer calar a boca da guerra e dos canhões. Volta, amado Mestre, com Tua paz tão profunda, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Que Jesus esteja conosco, assim seja.